do que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai retribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Em visita diplomática a alguns países africanos, o presidente Lula, em uma entrevista coletiva para a imprensa, no domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, comparou a ação militar de Israel contra o povo palestino na faixa de Gaza ao assassinato em massa de judeus liderado por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A fala de Lula tem rendido críticas da imprensa e da oposição bolsonarista, aliada dos governantes israelenses. Pois bem, a fala do presidente Lula faz sentido, pois não há uma guerra na faixa de Gaza. Há sim um processo de extermínio do povo palestino que há décadas vive sob o jugo de Israel. Não há uma guerra no sentido clássico, onde os exércitos lutam entre si. Lá em Gaza, o que ocorre é um exército, o de Israel, num esforço claro de extermínio de um povo e de invasão e posse de seu território, vitimando em sua maioria mulheres e crianças. Repito, não há uma guerra em Gaza, há o extermínio do povo palestino. Lula, em sua fala, repetiu apenas o que o mundo sabe e vê cotidianamente pelas imagens que circulam nos meios de comunicação. Contudo, a crítica do presidente vai além. A crítica é contra a inércia da ONU e de seus mandatários em fazer parar o extermínio em curso na faixa de Gaza. Não é de agora que o Lula denuncia essa organização internacional por não ser capaz de cumprir com a função para a qual ela foi criada: acabar com os conflitos bélicos. No entanto, a interpretação que parte da mídia hegemônica tem feito da fala do presidente está relacionada ao que chamam de antissemitismo. Em verdade, há uma espécie de consenso entre os conservadores e a extrema-direita em geral, pelo qual, por mais que o Estado de Israel cometa atrocidades, não pode ser criticado em função do sofrimento do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, quando mais de 6 milhões de pessoas foram mortas pelos nazistas. De tal sorte que criticar o Estado de Israel soa para os extremistas a antissemitismo, e é disso que alguns acusam no momento o presidente Lula. Contudo, é preciso lembrar que, ao longo da história, outros processos de extermínio ocorreram. No continente americano, por exemplo, do sul ao norte, foram exterminados pelos europeus 70 milhões de pessoas. Esta é a conclusão a que chegaram os pesquisadores Marcelo Grondin e Moema Vieser, no livro denominado O Maior Genocídio da História da Humanidade, mais de 70 milhões de vítimas entre os povos originários das Américas, resistência e sobrevivência. Pois bem, os nazistas, como sabemos, pagaram por seus crimes contra os judeus. Os europeus não pagaram nem pagarão pelos crimes cometidos contra os povos americanos. Israel pagará pelos seus crimes contra o povo palestino? Esta é uma pergunta que cabe resposta da ONU. Mas a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, responsável, que seria por acabar com o conflito, é comandada por 5 países: China, Rússia, França, Reino Unido e Estados Unidos. O que significa que França, Reino Unido e Estados Unidos, aliados de Israel, não têm o menor interesse em punir os crimes que estão ocorrendo na faixa de Gaza contra o povo palestino. Veja agora a fala do presidente Lula sobre o conflito na faixa de Gaza. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai
vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. O que está acontecendo no mundo hoje é falta de instância de deliberação. Nós não temos governança.